Saudações, amigos do canal Agartha. Quando a teosofia moderna, desde o alto do seu prestígio inicial, propugnou a ideia da reencarnação, a partir da ampla aceitação popular por parte do extenso Oriente e da emergente doutrina espírita, ela não estava cometendo nenhuma heresia com certeza, como chegaram a imaginar alguns. Aquele endosso enfático foi válido sobretudo para valorizar esta possibilidade evolucionária, mas nunca naquilo tudo que represente este conjunto polêmico de crenças comumente nascidas de distorções e interpretações fantasiosas das coisas. Neste aspecto, pode ter faltado uma análise mais criteriosa da forma como o assunto tem sido tratado então, já que toda a crença popular costuma estar impregnada de superstições. A grande verdade é que o dogma da reencarnação, na forma entendida pelo vulgo, provoca um estrago moral e espiritual no Oriente tão grande quanto o dogma da salvação deturpado acarreta no Ocidente, coisa que na verdade não deveria surpreender ninguém. Por que achar, afinal, que qualquer crença popular pudesse ter alicerces profundos e verdadeiros na forma dada? A realidade é que toda a cultura massificada é essencialmente sansárica e ilusória. Neste podcast, trataremos então de buscar colocar as coisas nos seus devidos lugares, revisitando alguns dos grandes debatedores do assunto, sem cair, todavia, nos erros leigos das posições extremas e inflexíveis. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Como sugerimos de início, a teosofia, ou leiamos melhor, Helena Blavatsky, ousou trazer em pleno despertar da transição para uma nova era no mundo várias ideias comuns no Oriente, embora nem sempre de uma forma mais profunda e elaborada, não raro baseada no próprio corpo de crenças do espiritismo. Diferente de um Pitágoras, portanto, que em outros tempos, talvez mais feliz para a sabedoria, tratou de manter os tantos conhecimentos por ele trazidos da Índia dentro de escolas iniciáticas como cabe. Em função disto, a proposta teosófica viria a ser logo refutada com idêntica contundência, por autoridades fora e dentro do próprio Oriente, inclusive estudiosos notórios de então. Resulta daí que aquela grande apologia à crítica, assimilada também por vários ocultistas do período, suscitou todo um debate filosófico nos meios esotéricos, e que Guénon comprou energicamente desde o alto da sua autoridade tradicional, dedicando ao tema várias obras, como O Erro Espírita, O Teosofismo, História de uma Pseudo-Religião, O Homem e seu Devir segundo o Vedanta, Os Estados Múltiplos do Ser, entre outras. Ele também desejava escrever um trabalho especificamente sobre a reencarnação, mas que não chegou todavia a realizar. A nossa própria abordagem não pretende polemizar com o espiritismo ou com as concepções relativas à existência de um corpo sutil intermediário, tal como da própria ideia vulgar da reencarnação, refutada peremptoriamente, inclusive por perennialistas como o citado Guénon, e que para nós é tema condicionado, e como tal sequer merece qualquer resposta assim mais taxativa ou final. Na verdade, o grande ponto de inflexão da contestação guénoniana, para quem a reencarnação representa uma impossibilidade metafísica, é de que alguém pudesse regressar a um estado pelo qual já atravessou, ou até evoluir eventualmente para reinos inferiores, como apregoam algumas dessas crenças, e com o que outro notório perennialista, Júlio Zévola, também basicamente concorda. E neste aspecto, o fato corrobora a ideia das verdadeiras escolas iniciáticas, de que a reencarnação, entendida como um mecanismo de evolução, depende necessariamente de méritos ou de créditos prévios, não se tratando, pois, de coisa automática ou garantida, tal como se quer de algo desejável num sentido temporal do termo. Vamos, pois, à nossa questão. A reencarnação representa um dos assuntos mais populares e significativos da religiosidade universal.
Contudo, cabe saber que, como tudo que é muito popular, este tema não deixa de sofrer lá suas tantas distorções. E como este assunto representa algo assim tão significativo, por dizer respeito ao destino de nossas próprias almas, então é muito importante ter clareza de como a coisa toda realmente funciona e o quanto pode apresentar de realidade ou de fantasia. Apesar disto, sabemos que a reencarnação não significa nenhuma unanimidade dentro das religiões mundiais. Mesmo entre os seus crentes, o trato dado ao tema pode variar bastante, entre aqueles que veem a reencarnação como algo positivo ou como algo negativo. Como um grande campo de especulações, a ideia vulgar da reencarnação é muito boa para buscar respostas fáceis aos nossos problemas em geral, e comumente uma poderosa válvula de escape contra a urgência de solucioná-los. Tal como também é verdade que muita gente, temendo uma sorte infeliz no futuro, procura uma conduta mais correta na vida presente. Daí vemos uma obra de caridade importante sendo realizada pelos espiritistas, naquilo que representaria, então, o aspecto mais positivo da crença vulgar. Desde a antiguidade, temos religiões que tratam o destino da alma como algo definitivo, a partir da morte corporal, como demonstram, por exemplo, os cultos egípcios e tantos outros que usam a mumificação ou coisas afins. Mesmo no Oriente, as abordagens a respeito da reencarnação são diversas. Os ensinamentos originais das religiões costumam ser bastante precisos a este respeito, tal como nas verdadeiras escolas iniciáticas. O budismo ensinou claramente que um dos grandes objetivos da espiritualidade é libertar a alma das reencarnações. O verdadeiro problema surge quando as informações são retiradas do seio das religiões e, sobretudo, das próprias escolas espirituais internas. Aí começa a massificação das ideias, querendo-se democratizar algo que a rigor depende inteiramente de mérito e esforço para se consumar. A concepção da graça ou da gratuidade, isto é, da incondicionalidade, existe em todas as religiões, sendo algo especialmente atraente aos leigos. A graça até pode vir para quem está receptivo, que não recusa receber, mesmo sem esforços mais ativos para conquistar altos patamares espirituais, como um simples crédito de compaixão. Já querer receber algo sem mérito algum, e ainda atuar de forma muito contrária a isto, já soa como uma arrematada fantasia. A simples ideia de haver gente reencarnando sem méritos deveria assustar as pessoas. Na Bíblia, Deus instituiu a morte justamente para preservar o mundo do acúmulo do mal, e esta morte pode ser vista de várias maneiras, inclusive da própria alma, como na ideia da segunda morte do Apocalipse, já presente na pesagem do coração do morto no tribunal de Osíris. E então, para tentar compensar isto, a fantasia religiosa começou a inventar contrapesos como aqueles de dizer que o karma das nossas ações poderia produzir também reencarnações desfavoráveis, até mesmo na forma de animais. Quando, na verdade, tudo pode chegar a ser até bem mais simples do que isso, resumindo-se ao sucesso ou ao fracasso completo de uma existência, mesmo sem chances de uma nova oportunidade, levando assim a lei da livre escolha às suas últimas consequências. Aquilo que os toltecas ensinam sobre o destino da consciência, segundo os relatos de Carlos Castaneda, pode ser exemplificado com a condição de uma chama diante do vento. Quando a chama é robusta, o vento pode alastrá-la, mas quando a chama é débil, o vento simplesmente a apaga. Aliás, consta nestes e em outros ensinamentos que as plantas de poder empregadas pelos bruxos e seus aprendizes poderiam conferir, entre outras ilusões, aquela do ser humano de ter um poder natural sobre a morte. Mesmo as famosas experiências de quase-morte, tal como a própria viagem astral, todas podem induzir a este tipo de equívoco, uma vez que tais poderes são usufruídos enquanto ainda existe a conexão do cordão astral, servindo apenas para informar sobre as nossas possibilidades latentes dentro de um verdadeiro caminho espiritual.
Lembremos que o Buda sempre insistia sobre a preciosa oportunidade da encarnação humana, para conhecer o Dharma e alcançar assim a libertação. E se não aproveitamos isso, sequer poderíamos já encarnar para evoluir, porque nós mesmos decidimos não entrar no fluxo da evolução. Uma pessoa delibera com seus atos durante a vida se deseja evoluir ou não. Mas se ela não se esforça o suficiente, o universo vai entender que para ela a vida espiritual lhe é indiferente e já não irá lhe conceder outra chance. E pouco importa os seus desejos, pois as ações é que realmente contam, quero dizer, a coerência de vida. É claro que muitos gostariam que o universo fosse um pouco mais condescendente, mas ele sabe o quanto custam os esforços para sanar os males que a humanidade cria, e não faria sentido dar outra resposta senão aquela que o próprio karma pede. Lembrando que mesmo no caso dos iniciados, a possibilidade de reencarnar apenas existiria por causa daquela ligação pré-estabelecida entre mestre e discípulo, até que um espírito tenha plena liberdade para deliberar sobre os seus próprios destinos. A reencarnação seria, neste caso, uma dádiva especial para aqueles que, apesar dos seus esforços, não tiveram tempo de se libertar durante uma única encarnação. Digamos que alguém conheça o Dharma apenas tarde na vida, de modo a não ter tempo ou energia para efetuar os processos iniciáticos necessários. Uma pessoa reencarna para dar prosseguimento a esta evolução, portanto. Reencarna como consequência natural do seu próprio processo evolutivo, até que um dia se ilumine de fato, quando então não há mais necessidade de reencarnar para estes mesmos fins. Aliás, o budismo limita os ciclos das encarnações necessárias a 3 iniciações consecutivas. No 4º grau de Arhat já ocorre essa libertação. Mas haveria também, e a partir dali, em especial, a possibilidade de reencarnação consciente ou voluntária, tal como acontece com os bodhisattvas em missão, ainda que a condição do verdadeiro bodhisattva já represente uma realização considerável. Adiante voltaremos a este assunto. Então, nós temos, a rigor, no budismo, e na verdade em várias outras tradições também, 2 ideias de extinção. Uma pelo fracasso completo de uma vida, quando a chama da existência simplesmente se apaga, e outra pelo sucesso de uma evolução consciente, quando a chama da vida se funde no mundo de fogo que existe nos planos superiores. Consta que nos casos avançados, esta iluminação pode ser alcançada numa única encarnação. Diz-se então que esta alma já viveu muitas vidas de evolução, até se capacitar aos esforços necessários. Porém, as boas escolas também podem chegar a ajudar muito estes espíritos esforçados. Tem-se então que, a partir de certa iniciação, que é o grau de Arhat, consumando o plano da evolução humana através do umbral da iluminação, a necessidade da encarnação se encerra, restando, porém, a possibilidade de encarnar para servir. Em outras ocasiões, tivemos a oportunidade de aprofundar o debate sobre as implicações e da incoerência das crenças comuns, como nos links deixados nas descrições fixas. Em contraparte, poderemos aprofundar um pouco mais as coisas agora para dizer que este tipo de reencarnação voluntária também é uma forma de evoluir, porém para outros reinos já, que é aquele da própria hierarquia. Esta hierarquia de luz possui inclusive um rol de possibilidades evolutivas à escolha do mestre de 5ª iniciação, onde o chamado sendeiro de serviço na Terra é o único que ainda mantém o mestre realmente nesses planos densos materiais, e também de forma necessariamente provisória. De modo que mesmo aqui, a ideia da reencarnação, onde certamente adquire uma acepção totalmente diferenciada, se torna apenas uma opção entre outras, e aqueles que optam por tal coisa ocupam daí as fileiras angelicais da grande fraternidade branca na Terra. Pois a evolução na prática não termina jamais, e neste caso, para os mestres, existem formas de seguir evoluindo fora deste planeta e até mesmo além deste sistema solar. Em função disto tudo,
nós acatamos apenas duas formas de reencarnação: por karma para evoluir o indivíduo e por dharma para servir à humanidade. Podemos dizer que neste ínterim, a conexão com as hierarquias é o único que preserva a integridade do sutratma espiritual do discípulo para não se romper, possibilitando assim a coesão da alma diante da pressão das forças cósmicas desagregadoras ou apenas transformadora das coisas. A consciência destes fatos é importante porque todo ser humano tem a possibilidade de evoluir, e as falsas doutrinas servem como um perigoso desvio em relação aos esforços mínimos a serem então realizados para a nossa própria evolução. E com isto chegamos ao final da nossa apresentação, onde nos toca então oferecer uma mensagem de esperança, especialmente para aqueles que possam estar a sentir um pouco perder o chão diante dessas revisões mais rigorosas dos fatos, por assim dizer. Ocorre que todos os Budas e Messias que vêm ao mundo se deparam com a necessidade de corrigir uma série de erros doutrinais e com instituições cristalizadas. Jesus mesmo teve que refutar a falsa ideia de ressurreição dos saduceus. Sua palavra não é todavia mais rigorosa, e sim mais correta, oferecendo outras opções às pessoas de bem e orientando-os pelos caminhos corretos. Por qualquer razão, o iniciado comum não tem a mesma convicção das coisas que os grandes iluminados, e ainda existe toda uma pressão mundana para distorcer os fatos espirituais. Primeiramente, pergunta-se então como é que a fraude pode chegar a tomar o lugar de uma religião popular. Uma das explicações estaria no fato auspicioso de que a realidade da iniciação adquiriu um tal grau de socialização na cultura védica que não foi difícil acontecer este tipo de transposição de ideias a dada altura. Ora, a iniciação coletiva, característica da organização das raças raízes, representa uma realidade comum especialmente na primeira metade das eras solares, que durante a evolução ária teve vigência especialmente na região do Oriente, sobretudo durante a Era de Áries. Já na segunda metade deste ciclo, quando começa realmente a disseminação da cultura de massas, durante a Era de Peixes, então resta especialmente a crença no próprio poder e proteção das hierarquias de luz, independente das possibilidades de se reencarnar para evoluir, contando antes com uma salvação providencial. Neste período, a evolução espiritual é mais dificultada, e as escolas iniciáticas tendem a atuar de forma mais oculta. Por isso, as almas permanecem mais tempo recolhidas nos submundos e a evolução acontece a partir dali, até aquele momento em que serão liberadas no final dos tempos, quando as almas deverão atravessar um último umbral, que é como a pesagem dos corações no tribunal de Osíris. Nesta oportunidade, todos já poderão voltar a encarnar, graças aos esforços da transição de tempos, a fim de dar um testemunho final daquilo que aprenderam. Deriva daí a crença da salvação das almas e da redenção no juízo final. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.